Meu nome é Ellen e aos 21 anos eu estou vivendo uma vida que teria sido impensável para mim há apenas alguns anos atrás. Eu cresci em uma família onde meu pai, a força e o calor da minha mãe moldaram meu mundo. Meu pai, um dedicado bombeiro, sempre foi meu herói. Ele é o tipo de homem que é profundamente protetor da família dele e eu nunca pensei que um dia eu seria a única a desafiar esse instinto protetor. Vivemos em um bairro suburbano tranquilo onde todos se conhecem, mas a privacidade é respeitada. Nossa casa é aconchegante e acolhedora, com um jardim que minha mãe cuida com cuidado. Logo abaixo da rua, meu pai possui uma pequena propriedade para alugar, um lugar aconchegante, casa que viu sua cota de inquilinos. Ao longo dos anos, a história realmente começou quando meu pai mencionou um novo colega, juntando-se à sua equipe no quartel de bombeiros. Tem um cara novo começando semana que vem, pai anunciou durante o jantar uma noite. Greg se divorciou recentemente, o pobre coitado. Eu estou pensando em oferecer aquele aluguel. Mãe ergueu os olhos dela prato sua testa franzida. Você tem certeza? Essa é uma boa ideia, querido. Misturar trabalho e negócios pessoais podem ser complicados. Ele precisa um novo começo, Carol. Pai respondeu sua voz suavizando às vezes um pouco de gentileza. Pode ir longe. Mal sabíamos nós que este simples ato de gentileza desencadeou uma cadeia de eventos que nenhum deles nós poderíamos ter previsto. Que Greg chegaria tarde carregando o peso de uma vida. Viveu com triunfos e tristezas. Meu pai nos apresentou. Esse é o Greg, meu pai. Pai disse com seu calor habitual. Sorria. Ele acabou de se mudar para cá, então certifique-se. Faça ele se sentir bem-vindo. E eu sou Ellen, eu disse, oferecendo minha mão. Prazer em conhecê-lo, Ellen. Greg respondeu com um aperto firme, mas gentil. Naquele momento foi só uma educação, mas plantou uma semente que se tornaria algo que nenhum de nós dois. Bairro. Ele se tornou um frequentador assíduo. Presença em nossa casa. Meu pai confiava nele e com o tempo também começamos passando mais tempo juntos. No começo, apenas conversas casuais depois do jantar ou caminhadas pelo bairro, mas com o passar dos dias, essas conversas se aprofundaram e eu me vi atraído por ele de maneiras que eu não conseguia explicar. Uma noite, depois de uma conversa particularmente longa que encontrei eu mesmo demorando na porta de Greg, hesitante para sair. Você não precisa ir, você sabe, Greg disse suavemente, sua voz cheia de uma emoção que refletia a minha própria. Eu sei que eu, sussurrou meu coração disparado enquanto eu pisava mais perto. Esse foi o começo de algo novo, algo que ambos tentamos resistir, mas no final das contas não conseguimos. Greg e eu passamos cada vez mais tempo juntos, encontrando desculpas para ficar sozinho. Nos encontraríamos em sua casa alugada, onde poderíamos conversar sem medo de ser ouvido. As conversas ficaram mais íntimas, mais persistente, e logo a linha entre amizade e algo mais além do reconhecimento. Uma chuva tarde visitei o sóbio, fingindo entregar alguns papéis. A atmosfera estava densa com palavras não ditas, e enquanto a chuva tamborilava contra as janelas, a tensão entre nós se tornou demais para suportar. Ellen, não podemos. Continue fingindo que isso não está acontecendo, Greg disse com a voz rouca de emoção. Não quero mais fingir, eu admiti. Minha voz quase um sussurro, e com que cruzamos uma linha que não podíamos descruzar. Nosso primeiro beijo foi uma libertação de todas as emoções que temos guardado, e não demorou muito para que encontrássemos nós mesmos em seu quarto, derramando a última das nossas reservas. A primeira. O tempo que fizemos amor foi intenso e cheio, com uma paixão que vinha construindo por semanas. O toque de Greg foi tenso e possessivo, me deixando sem fôlego, mas os segredos têm uma maneira de vir à tona, e meus pais de todos os tempos. O protetor começou a suspeita que algo era uma senhorita que ele notou. A maneira como Greg e eu interagimos, olhares demorados do jeito que parecíamos gravitar em direção um ao outro, não era muito antes de suas suspeitas se transformarem em
Certeza uma noite meu pai me viu, saindo de casa tarde preocupada e, desconfiado ele decidiu me seguir ele. Sabia que tinha uma chave especial para o aluguel, propriedade que ele usou para manutenção ou emergências era uma precaução, medida, mas ele raramente precisava usá-la. Naquela noite movido pela preocupação e pela necessidade. A verdade ele me seguiu até a casa do Greg. Com a chave na mão meu pai, dirigiu-se ao imóvel alugado que ele aproximou-se silenciosamente da porta da frente tentando não alertar ninguém sobre sua presença como ele destrancou a porta ele podia ouvir sons abafados vindos de dentro, que fez seu coração bater forte, ele se moveu furtivamente pela casa seus sentidos aumentou à medida que ele seguia os sons parou para ouvir os sons ficaram mais altos. Inconfundível e seu coração afundou quando ele percebeu o que estava acontecendo com um pesado coração e mãos trêmulas ele empurrou para abrir a porta do quarto de Greg a cena. Diante dele estava dolorosamente claro Greg e eu estava junto nossos corpos entrelaçados em um abraço íntimo. O que diabos está acontecendo aqui? A voz do meu pai ressoou quebrando a intimidade silenciosa. O Greg e eu pulamos separados meu coração batendo forte no meu peito enquanto eu encarava meu olhar furioso do pai. Eu posso explicar. Comecei mas ele me interrompeu. Explique como. Você poderia fazer isso como você pode trair nossa família assim ele gritou seu rosto vermelho de raiva. Greg, para seu crédito, não. Ele recuou ele deu um passo à frente e me protegeu. Pela ira do meu pai eu sei que não é isso o que você queria para sua filha e eu respeito isso, mas eu a amo e não sou. Vou deixar você me assustar Greg disse firmemente sua voz firme, apesar do tensão na sala onde meu pai olhava. Ele descrença e raiva em seu rosto por um longo momento nenhum de nós se moveu. Então com um bufo meu pai se virou e saiu furioso deixando a porta aberta. Atrás dele o rescaldo foi tenso. Meu pai não conseguia olhar para mim por semanas pesando sua decepção pesadamente para nós dois, mas Greg estava lá, uma fonte constante de força nunca vacilando em seu compromisso comigo uma noite, enquanto eu estava sentada sozinha na sala de estar do quarto meu pai se aproximou hesitante. Ellen ele disse com a voz áspera, emoção eu tenho feito muito. Pensando eu procurei coração acelerado pai ele levantou a mão deixe-me terminar eu não entenda essa coisa entre você e Greg, mas eu vejo como ele olha para você. Vocês estão juntos, é real, não é? Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu concordava. É papai eu amo ele suspirou profundamente então. Acho que preciso encontrar uma maneira de aceitar que a partir daquele momento as coisas começaram a mudar lentamente, mas seguramente. Meu pai fez um esforço para consertar nosso relacionamento e até conhecer melhor o Greg meses mais tarde, durante um jantar em família, Greg virou-se para meu pai e disse: Senhor, eu quero que você saiba o quanto eu respeito você e sua família. Eu prometo sempre cuidar de Ellen. Meu pai acenou com um pequeno sorriso. Hoje Greg e eu ainda estamos juntos, tendo construído uma vida da qual temos orgulho. A jornada nos ensinou que o amor enquanto às vezes vale a pena lutar contra o complicado, pois a diferença de idade entre nós tem sido um desafio e uma fonte de força. Enfrentamos sobrancelhas levantadas e comentários críticos, mas também descobrimos que nossas diferentes experiências de vida complementam-se lindamente. Greg S. Maturidade e estabilidade me sustentam enquanto meu entusiasmo e nova perspectiva continuam. Ele jovem de coração nós aprendemos. Navegue pela lacuna geracional com humor e compreender o potencial de viragem. Conflitos em oportunidades de crescimento. Sim, há momentos em que os anos entre nós se tornam aparentes, mas eles apenas servem para nos lembrar do vínculo único que temos. Compartilhe como Greg costuma dizer podemos ter. Começou de forma não convencional, mas estamos escrevendo nossa própria história de amor. Agora ele está bem no final encontramos esse amor
Nem sempre segue uma abordagem convencional. Caminho, mas quando é genuíno pode superar até os obstáculos mais difíceis.